Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do canal Mediar Sucesso. Hoje a gente vai fazer a gravação do primeiro episódio da Mediar Sucesso Conexões que Transformam. Aqui acreditamos que grandes resultados nascem de boas conexões, conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Meu nome é Emeline Santiago e hoje a gente está recebendo a doutora Ellen Camargo. Eu confundo um pouquinho porque temos o Romero, mas a clínica Ellen Camargo. É especialista em bioesteta, que é o que eu também em comum, né? Pelo que a gente apresenta, que seria estética, mas é esteta, está correto. E especialista em pós-operatório. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho a respeito, inclusive a doutora Ellen é minha cliente. Fiz muito orgulhosa disso, inclusive uma das primeiras clientes que a gente prospectou. Então, por isso que eu convidei ela, justamente para apresentar a história de como tudo começou. É uma história muito inspiradora para a gente. Então, Ellen, se apresenta para você da forma correta, com todas as especialidades que você tem. E fala um pouquinho de como começou. Eu sou a doutora Ellen Camargo, sou biomédica esteta, sim, é assim mesmo que se fala. Sou patologista clínica também, mas não atuo somente na área da estética. É um prazer estar participando do primeiro de muitos que vão ter pela frente aqui com você. E vou compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência com vocês. Muito bem. Então, fala um pouquinho de como você começou, de como foi Inclusive, depois eu vou pedir para o Alex colocar a foto da clínica no início, que a gente até trocou uma vez, né, que você me mostrou, quando tudo começou, porque hoje a clínica é maravilhosa, em todos os detalhes. Então, a gente vê, assim, o percurso do profissional até hoje. Então, fala um pouquinho de como começou, de como foi as primeiras dores, como você se viu na área estética, como você descobriu. Eu tenho 10 anos já nessa área e assim que eu me formei, eu já entrei, né, para poder atuar nessa área e foi bem difícil porque a gente não aprende, né, essas coisas na faculdade, de como você gerenciar o seu próprio negócio, de como você precificar, de como você atender clientes, de como você acolher clientes. Sim. Então foi uma dificuldade bem grande, mas ao longo do tempo fomos aprendendo, né? Construindo a cada passo e fazendo parcerias. Tenho parcerias com cirurgiões plásticos hoje em dia, atuando na parte do pós-operatório e com a minha própria clínica desde então eu estou atendendo. E as minhas dores eram realmente essa questão de não ter, né, esse aprendizado. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com o básico. E principalmente essa parte da estética, que a biomedicina ela não tem, né? É uma complementação. Hoje em dia está bem em alta, mas na época que eu me formei, não estava. Então eu tive bastante essa dificuldade e principalmente a parte da gestão. Sim. Que eu acho que isso a gente vai aprender assim o máximo, principalmente para mim tem uma dificuldade muito grande. O negócio é pessoas. Sim, até porque na faculdade a gente aprende a especialização, né? Sim, o gerenciamento, a venda, a gente não aprende. E não é uma coisa assim, não é uma coisa incomum, é tudo. Seja o médico, seja a estética, seja qual for a área, a gente aprende a especialidade. O gerenciamento fica muito a desejar, até porque a gente não tem educação financeira, né? Sim. Desde pequena. Exatamente. Então, é uma coisa que falta no mercado. E aí veio a ideia da gestão financeira. Exatamente, foi assim um divisor de águas. Eu estava bem estagnada na clínica há um tempo, porque são muitos braços, né? Você ser empresária é assim, você ser realmente um polvo. Você tem que atender, você tem que gerenciar, você tem que, hoje em dia, estar nas mídias sociais. Sim. E essa questão de gestão financeira acaba, principalmente para quem não gosta, acaba deixando de lado, né? E aí é onde a gente não consegue, né? Eu percebia que era onde eu não conseguia crescer. Eu não via por onde crescer, se era mais pacientes, se era falta de precificação, Sim. se era o que era, né? Então, daí conhecendo você, eu tive realmente, assim, uma alavancada na minha clínica, no meu espaço, porque até um peso, né? Porque daí você conversando com quem entende, você entende o que realmente está te fazendo falta. Sim.
Até Tem essa análise, né? Com certeza, até porque assim, quando a gente faz a análise dos números, que os números existem, existem. Ah, tem conta para pagar, tem funcionário, tem compra, tem clientes que você tem que atender. Só que quando você coloca os números claros e organizados e você consegue ver, ó, vendo tanto por mês, gasto tanto por mês, o funcionário é tanto, então você consegue tomar uma decisão assertiva. E é fato, a gente com os números, e hoje é muito precário, porque a gente tem medo do financeiro. Tem clientes que sentam comigo e ficam nervosos, porque tem isso, que tem aquilo. Eu teve até um elogio de cliente que eu fiquei muito feliz, que ele falou assim, nossa, parece que para você é tão simples. Por quê? Porque eu tô fora do furacão. E quando você tá fora do furacão, você consegue visualizar a solução. Sim. Porque eu já passei por esse furacão algumas vezes. Eu já empreendi em mais de 5 nichos diferentes, mas não vamos focar nisso. Mas foi aí que eu descobri que o financeiro era a minha expertise. E foi uma dor também para mim, por quê? Porque eu não tinha com quem dividir isso, eu não tinha quem me orientasse. Então a expertise do financeiro foi essa, foi empreendendo, estudando e aprimorando, porque eu falo que todo nicho é um estudo diferente. Sim. Porque, querendo ou não, a área estética ela tem documentações específicas, obrigações específicas. Então, você tem que atender esse tipo de obrigações. Porque o financeiro BPO, ele não é apenas o lançar, né? Porque se você for pesquisar, de forma geral, sim. Porém, o nosso método é o quê? É você acompanhar, você ver os números acontecendo, cada reunião você falar, não, de repente, organizar, equilibrar, o que está entrando, tá ganhando mais nisso, definir o produto. Então, esse método permite que a gente tenha uma consultoria, né? Sim, que foi exatamente o que a gente fez, né? Exato. Você fez uma consultoria para a gente identificar o produto, identificar o valor. Eu fiz até retirada de procedimentos que eu realizava na clínica que eram inviáveis. Os custos, a gente percebeu assim que o tempo era muito maior e os custos eram grandes também e não tinha, né, um valor em si para poder receber, e foi realmente com essa análise que eu consegui visualizar realmente a clínica por outros olhos, de outro modo, né, que é o que você falou, essa apresentação que você faz, que a gente consegue visualizar de fora, porque por dentro do furacão é difícil a gente conseguir realmente ter essa visualização. Com certeza. Mas vamos voltar para a parte da trajetória profissional. Agora eu falo um pouquinho mais sobre como funciona o pós-operatório hoje, porque a doutora Ellen, eu tenho o costume de chamar de Ellen, mas é doutora Ellen, com muito orgulho, de como funciona o pós-operatório, a importância de fazê-lo, né? Porque eu já passei por uma cirurgia, que eu fiz a lipoescultura. Depois, aquela coisa, né? Cirurgia não é mágica. Ou você faz e acompanha, ou se você perder a mão, você vai perder a cirurgia também. Esse foi meu caso. Então, fala um pouquinho sobre quais são as necessidades do pré, né? E depois o pós, que o pré também é importante. Sim, nós acabamos esquecendo, né, do pré, principalmente só foca na cirurgia, só a cirurgia e depois o pós, e olhe lá. O pré também é muito importante com questão da alimentação, de você estar saudável, de você não estar inflamada. Então, nós podemos fazer esse acompanhamento antes da cirurgia, de ver essa questão de inflamação, fazer drenagens antes, fazer todo esse acompanhamento para depois realizar a cirurgia, que como você falou, não é milagre, né? Os cirurgiões fazem muitos milagres nas cirurgias, mas se você estar preparada para receber, você consegue um resultado melhor ainda. E o pós-operatório, ele é grande parte do resultado das pacientes. Sim. Que hoje em dia fala-se, né, mais sobre o pós-operatório, mas antigamente não tinha, era só realmente a cirurgia e se precisasse, tinha essa indicação do pós-operatório. Hoje a gente sabe que o pós-operatório ele é essencial para uma cirurgia. Todo esse acompanhamento interfere muito no resultado final. Sim, foi até uma das questões que aconteceu comigo também, do pós-operatório, que a gente conversou muito sobre isso, que foi o quê? Eu foquei na lipoescultura. Eu vou dar um jeito, deu certo, fiz. Só que a importância do pós, o que aconteceu? A cinta não era de acordo, então acabou ficando os flancos, né? Piorou, porque eu já queria resolver, piorou. E pelo fato da cinta não ter sido a melhor orientada,
e justamente com a falta de comunicação com a moça que ia fazer o pós-operatório com o médico. Sim. Então, eu entendi que foi essa falta de comunicação. E aí, depois também teve a questão dos... a gente se organiza financeiramente para fazer cirurgia. Só que quantas outras drenagens vão ser necessárias para poder organizar? Tanto é que na época ficou um líquido, né? Sim, de seroma. Do Seronha. E aí fiz as 10 drenagens, não saiu totalmente. E aí eu tive que ir lá, tirar na seringa, na época, uma seringa enorme pra mim. Sim. Aí eu lembro que na época a gente precisou fazer isso, só que dentro do meu orçamento eu já tinha gasto horrores na questão do que eu tinha previsto. E aí tinha que fazer mais drenagem, não era o que eu tinha previsto, então eu fugi um pouco do controle. E aí por isso depois eu dei uma desanimada também. Então isso também reflete no pós-operatório. E essa hoje já é mais comum, fazem 14 anos que eu fiz. E não que, né, sejamos vamos. Mas assim, faz um tempinho. Logo ontem. Foi ontem. Então, essa preocupação, para mim, não foi passada. E é uma coisa assim, que existem dúvidas, às vezes o profissional não está disposto a tirar suas dúvidas. É muito importante isso. E, mais uma vez, agora a gente pensa no pós, no pré, no pós, e qual é a importância de também conhecer o profissional que vai fazer o pós. Às vezes a gente pensa só no médico. Sim, exatamente. O pós-operatório, ele fica para depois, né? É. Primeiro eu resolvo a cirurgia e eu sempre brinco que operar é fácil. Não para o cirurgião, claramente, mas para a paciente, sim. Ela se prepara, ela chega no dia da cirurgia, toma anestesia e sai linda, pronta. Sim. O pós-operatório é que é difícil, que é essa parte que ninguém explica. O paciente ele precisa ter muita paciência para passar pelo pós-operatório, porque é uma fase difícil, vai passar sim, mas ele não se preparou para isso. E esse acompanhamento, esse acolhimento que eu falo, que o pós-operatório ele não é só as drenagens, ele é o acolhimento também. É saber se a cinta tá dobrando, como você falou, é saber como ela tá dormindo, como ela está se alimentando, como ela está caminhando em casa, porque dependendo do tipo da cirurgia, nós temos uma posição correta para dormir, nós temos uma posição correta para se locomover nos primeiros dias. Então, o cirurgião, ele passa tudo isso para as pacientes. Porém, Nem todos. Nem todos, porque agora, alguns detalhes do que você me passou, eu tô sabendo agora. Então, alguns acabam não passando, mas a maioria hoje em dia acaba passando para as pacientes, porém, elas estão eufóricas para poder realizar a cirurgia, Sim. E acabam esquecendo isso, não leem. Eu sinto isso, né? As pacientes chegam às vezes com dúvidas que eu falo, mas você recebeu o seu documento com todo o seu pós-operatório e tudo, com relação a curativos, ao banho, tudo. Acho que pode ser que eu tenha recebido alguma coisa. E acaba deixando passar, entendeu? Mas o pós-operatório, ele é muito importante. A gente fala que é 50% cirurgião e 50% pós-operatório. Então, 50% é uma porcentagem muito alta. E assim, 25. A paciente em casa, que ela também precisa seguir, né? As orientações corretas, e o profissional, porque um profissional errado de pós-operatório, ele pode acabar com toda a cirurgia, com todo o investimento, com toda a cirurgia que o cirurgião preparou ali, tudo para aquela paciente. Então, escolha, né, um profissional capacitado que faça esse acompanhamento para você, que vai fazer toda a diferença no resultado para fibrose, para seroma, como você disse. O seroma, ele não sai com drenagem. Exato. Então, você acabou fazendo, né, as suas drenagens, mas por uma função que não deveria, no caso, assim. Então, e sempre conversar com o cirurgião. Eu sempre gosto eu tenho, né, parcerias com cirurgiões exclusivos, então tenho um contato direto, mas os cirurgiões algumas pacientes que eu recebo de outros cirurgiões, eu acabo pedindo para elas entrarem em contato. Olha, eu verifiquei, né, alguma coisa diferente, tudo. Entra em contato com o seu cirurgião, pede orientação, tudo. Porque o cirurgião, ele vai ver o paciente 10, às vezes 15 dias depois. Então, quem cuida do pós-operatório, nós somos os olhos do cirurgião, né? Então, é muito importante esse acompanhamento. Exato. E complementando também, a doutora Eren está produzindo curso
do pós-operatório, justamente para multiplicar essa qualidade que vocês já estão vendo agora. Então, para multiplicar, fala um pouquinho, Ellen, de como está funcionando essa estrutura, qual foi a ideia, como tudo surgiu. Que a mulher é empresária mesmo, ela vê uma possibilidade, a gente para conversar, assim, até motivador, porque, dá para fazer dessa forma, tal, talvez eu desse passinho para frente. Então, assim, tudo é possibilidade. E não tem medo de tentar. Fala pra gente. Realmente não tenho. E é o que eu falei pra você, desse alavancar, né, da clínica. Eu tinha muitos sonhos, isso sempre foi um sonho do pós-operatório, de criar esse curso, porque eu recebo muitas pacientes, às vezes, de outros profissionais que acabam tendo problemas, né? Então, eu sinto essa dificuldade de mais profissionais capacitados, porque eu sou uma só. Então, não consigo dar conta de tudo isso, né? Eu acho que conhecimento sempre deve ser repassado. Então, depois, né, que a gente fez essa avaliação e conseguiu estruturar mesmo a clínica, eu tive tempo para tirar ele do papel e para conseguir concretizar. Então, eu estou finalizando as gravações, será um curso presencial e será um curso online, para realmente capacitar esses profissionais e entender, né, desmistificar essa questão de que pós-operatório é só drenagem. Não, é muito além, é acolher o paciente e é entender o porquê, porque cada paciente é único, tem um processo e precisa ser respeitado. Então, é isso que eu quero passar para os outros profissionais, que eles tenham esse entendimento e esse acolhimento diferenciado para conseguir entregar os melhores resultados para esses pacientes. Até porque o pós-operatório ele não se limita a fazer só o procedimento, como você já falou. É essa humanidade de você trazer, acolher o cliente, deixar ele à vontade, porque, querendo ou não, depois da cirurgia você está fragilizada, porque é um sonho. Sim. É um sonho. Mas depois são dores, você não se sente tão bem quanto você imaginava, porque você faz a cirurgia, você imagina o quê? Vou virar a Barbie, vou levantar da maca e tá tudo maravilhoso. E não é. Sim. Quando você chega em casa, o choque é pesado. O arrependimento, eu falo que assim, 99% das pacientes têm a fase do arrependimento. É aquele 1% que acaba não tendo, mas esse arrependimento acontece. Porque tem as dores, tem toda essa parte. Então, ter um acompanhamento torna essa passagem muito mais tranquila, né? E segura. Quase uma psicóloga, né? Exatamente. Eu falo que para poder atender pós-operatório precisa ter muita paciência, realmente esse acolhimento faz total diferença. Sim, sem dúvida. Eu sou a experiência viva disso. E a pergunta final, para encerrar aqui com a doutora Ellen, qual é o conselho que você daria para quem vai fazer a cirurgia agora, para quem está se planejando para focar na sua cirurgia? Qual conselho que você daria para essa pessoa? Primeiro, escolher um bom cirurgião. E segundo, não esquecer de escolher um bom profissional para esse acompanhamento pós-operatório, que vai tornar a sua recuperação muito mais fácil, muito mais acolhedora, muito mais leve. Eu sempre, quando recebo os meus pacientes, eu explico todo esse processo, eu falo para elas, eu acho que o acolhimento é não você falar para o seu paciente que ele não vai ter dor, porque isso, né, foge um pouco da gente. Mas você falar para ele que por mais que ele esteja com dor, você tá ali o tempo todo com ele, acolhendo ele e tornando isso mais fácil, para que passe mais fácil. Então, não esqueça de contratar um profissional pós-operatório para que você tenha mais sucesso na sua cirurgia e consiga o seu resultado que você deseja. Muito bem. Ficamos por aqui. Pode acompanhar também o nosso próximo episódio. Vai ser o segundo da Mediar Sucesso e que espero que tenha todo o sucesso, que a gente vai trazer pessoas com muito conteúdo e pessoas de verdade para vocês assistirem. Obrigada.